Nosso grupo ficou responsável pela importância da fotointerpretação na área urbana. A fotointerpretação é a técnica que consiste em examinar se os objetos presentes em uma fotografia e deduzir sua significação. Qual a diferença entre a fotointerpretação e a fotogrametria? A fotointerpretação se difere da fotogrametria no que se refere ao tratamento do dado. Isso porque a fotogrametria se preocupa com a acurácia posicional e geométrica dos objetos, ou seja, com os aspectos quantitativos. A fotointerpretação, por outro lado, está relacionado com a significância do objeto, ou seja, com o aspecto qualitativo. Na verdade, no que se refere à cartografia, tanto os aspectos qualitativos quanto quantitativos dos dados são importantes e seu grau de acurácia e ou detalhe dependem da escala do mapeamento. Elementos da fotointerpretação. Durante o processo de fotointerpretação faz-se a utilização de elementos de reconhecimento, os quais servem de fatores guia no processo de reconhecimento e identificação dos diferentes alvos existentes na superfície terrestre. Este mesmo processo serve para fotografias aéreas e também para imagens de satélite. Os elementos básicos que devem serem levados em consideração durante o processo de interpretação de imagens são os seguintes: tonalidade, cor, forma e tamanho, padrão, textura, associação e sombra. Vamos entender melhor estes diferentes elementos. Tonalidade e cor. A tonalidade refere-se à intensidade de energia eletromagnética refletida por um tipo de alvo da superfície terrestre em uma determinada banda do espectro eletromagnético. Em outras palavras, na fotogrametria, a tonalidade está estreitamente relacionada com o comportamento espectral das diferentes coberturas da superfície terrestre. Forma e tamanho. A forma é definida através da geometria dos objetos e o tamanho é diretamente proporcional à escala. A forma é um elemento importante na fotointerpretação, pois facilita o reconhecimento de alguns alvos na superfície terrestre, tais como estradas em linha férreas, que apresentam forma longitudinal, cultivos que têm formas regulares e bem definidas, pois as culturas são plantadas em linha ou em curva de nível, reflorestamento que tem formas regulares, área irrigada por pivo central, que apresentam formas arredondadas, reservatórios, complexos industriais, aeroportos, estrutura geológica e geomorfológica, cidade que apresenta formas reticulares devido ao cruzamento de suas avenidas e ruas, rios que apresentam formas sinuosas, etc. Paralelamente, a forma deve ser também levada em consideração o tamanho dos alvos, isso porque algumas vezes alvos diferentes apresentam formas semelhantes, mas tamanhos diferentes, o que auxilia na sua caracterização. Por exemplo, as áreas de horticultura têm forma semelhante às áreas de plantio de cana-de-açúcar, porém as mesmas possuem tamanho diferente. O mesmo acontece com os rios. Os rios, principalmente os tributários, têm a mesma forma sinuosa, mas tamanho diferente. Fotointerpretação padrão. Este elemento é bastante utilizado em fotografias aéreas e em imagens de alta resolução. O padrão é definido a partir da união e extensão das formas que podem se repetir regularmente com variações tonais na imagem. O padrão pode ser representado por obras feitas pelo homem ou feições naturais. Como exemplo temos padrões de drenagem, padrão de plantação, de construção e de minerações. Textura. Na fotointerpretação, a textura é o arranjo dos tons de uma área da imagem. A mesma resulta no aspecto suave até rugoso de um alvo na fotografia ou imagem. O elemento textural passa a ser a menor feição contínua e homogênea distinguível em uma fotografia aérea, porém passível de repetição. Por exemplo, uma árvore ou um grupo de árvores. A textura varia sempre com a escala.
fotointerpretação, associação ou convergência de evidências. Elementos ou objetos que são comumente associados, nos quais um tende a ocorrer em função do outro. Por exemplo, na imagem acima, é possível deduzir-se que existe um córrego mesmo sem ser possível ver-se o mesmo. Um outro exemplo de utilização de associação na fotointerpretação é a ocorrência de mangue, que se dá por uma conjuntura de fatores de influência fluvio-marinha. A sombra é outro elemento importante na interpretação de imagens de satélite, mas, na maioria das vezes, dificulta a interpretação das imagens porque esconde a informação onde ela está sendo projetada. De um modo geral, o relevo sempre provoca uma sombra, do lado oposto à incidência do Sol, fazendo com que estas áreas apresentem tonalidades escuras na imagem, dificultando assim a caracterização dos alvos da superfície terrestre. Obrigado a todos os ouvintes.